Bom dia, eu e a Bia vamos falar sobre o contexto histórico do simbolismo. Nesse contexto do século XIX, a Europa estava passando pela Belle Époque. A Europa viveu momentos de euforia e desenvolvimento econômico, e uma confiança otimista de que o pensamento científico era capaz de desvendar os mais sutis questionamentos a respeito da existência. Contudo, apesar de todo o otimismo e positividade, a sociedade burguesa vinha assim duramente questionada. O filósofo Karl Marx considerava que a elegância e o bom gosto da Belle Époque eram frutos de um sistema econômico. O capitalismo, baseado na exploração da enorme classe trabalhadora por um conjunto reduzido de privilégios, os burgueses. E não foi só o marxismo que questionou o contexto europeu da segunda metade do século XIX. Vários artistas criticaram acidamente o gosto burguês, marcado pela excessiva preocupação material e pela superficialidade. Eles foram chamados de decadentistas. Entediados com a realidade banal da burguesia, os decadentistas cultuavam a morbidez, o erotismo, a estranheza, e foi explorada principalmente pelo poeta francês Charles Baudelaire. Aos poucos, o termo decadentismo foi substituído por simbolismo. Nos estudos de literatura, um estilo de época segue o outro, buscando trazer valores e conceitos novos e se opor-se aos antigos. É isso que acontece com o simbolismo, movimento literário que sucede o parnasianismo, realismo e o naturalismo, conhecidos por sua extrema valorização do real. Esse movimento artístico e literário começa a surgir na França com Baudelaire, poeta parisiense que foi precursor do simbolismo e levou ao auge a expressão dos sentimentos por meio da arte. Se o realismo buscava, de certa forma, ser um tipo de denúncia dos males da sociedade e apontar suas imperfeições, o simbolismo prezava a fluidez e o culto ao belo e ao perfeito. O simbolismo na literatura é marcado pela efusão de sentimentos e sensações, que são evidenciados na poesia por meio de figuras de linguagem como a sinestésia, mistura de sensações como cores e sons, a musicalidade, com o uso de recursos poéticos como a literação e a assonância, e linguísticos, como elementos de pontuação. Temas mais voltados ao individualismo, em contraposição ao caráter social do realismo e do naturalismo, e a espécie de fuga da realidade e valorização do sonho e de lembranças. Algumas características do simbolismo são: constante aproximação entre a música e a poesia, caráter individualista, oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo, desconsideração das questões sociais abordadas pelo realismo e naturalismo. Outras características são universo onírico e transcendental, total negação dos valores preconizados pelo naturalismo e pelo realismo, produção de obras de arte baseadas na intuição, descartando a lógica e a razão, linguagem fluida e musical. Charles-Pierre Baudelaire nasceu em Paris, França, no dia 9 de abril de 1821. Conhecido como o pai do simbolismo, ele foi precursor do movimento simbolista na França e o fundador da poesia moderna. Era filho de François Baudelaire e de Caroline de Fais, e perdeu seu pai quando tinha 6 anos de idade. Mais tarde, sua família se muda para Lyon, e no ano seguinte, Baudelaire ingressa no internato do Colégio Royal de Lyon quando se rebela contra a estrutura militar. Em 1836, a família retorna a Paris e Baudelaire é matriculado em outra escola. Nessa época, mostra-se melancólico e solitário. Em 1838, escreve o poema Incompatibilidade. Nessa época, Baudelaire decide se dedicar à literatura. Em 1841, pressionado pela família, ele interrompe seus estudos e é obrigado a embarcar em um navio para Calcutá, na Índia. Mas, ao invés de ir, Baudelaire retorna para a França e, quando atinge a maioridade, recebe a herança deixada por seu pai. Na mesma época, se envolve com diversos artistas e começa a escrever poemas. Baudelaire faleceu em sua cidade natal dia 31 de agosto de 1867, com apenas 46 anos, e foi considerado um dos mais influentes poetas franceses do século XIX. Ainda que incluía o idealismo romântico, em grande parte de suas obras, Baudelaire explora temas sombrios e eróticos. Muito de sua personalidade boêmia está expressa em seus versos. Algumas de suas obras mais relevantes:
Viemos, através deste áudio, trazer algumas reflexões diante de Baudelaire e suas obras. Em primeiro lugar, A Serpente que Dança, onde o autor faz a comparação de uma mulher e uma serpente, em seus pequenos detalhes. Contempla sua pele, seu cabelo e até mesmo o ácido de seus perfumes, fazendo a exaltação de seu corpo como forma de compará-los até mesmo ao mar, demonstrando sua singela alma através de certa calma e as suas alucinações. No poema O Homem e o Mar, em seus princípios, traz a sua reflexão sobre sua alma, diante ao mar, como forma de amar intensamente, e retrata como algo alucinante e sonhador o agito que traz grandes sensações, o infinito de ir e vir em suas ondas, como espelho do homem. E no poema A Aurora Espiritual, traz ao todo como a espiritualidade do homem está presente ali, ou seja, pode-se perceber em algum dos trechos a seguinte frase: se entreabre e se aprofunda em fascinante abismo, que nos traz a sensação de aurora e seu grande abismo, ou seja, cita como está relacionado ao espiritual, em forma de chamas frias e sua grandiosa alma. É o bruxo. Oh, 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 huh? Hey.